crianças, sejam bem-vindas, tudo bem com vocês? Galerinha, nossa aula de História da semana, a gente vai trabalhar a apostila volume 4 na disciplina de História e também o almanaque de datas culturais. Começando pela apostila, volume 4 na disciplina de História, vamos pegar a página 4, As Memórias de um Povo. Vamos lá. As memórias de um povo. As histórias fazem parte da identidade de um povo e geralmente são compartilhados pelos grupos de indivíduos que fazem parte desse povo. Essas memórias coletivas desenvolvem nas pessoas um sentimento de pertencimento a um lugar, a uma sociedade e uma história em comum. Quando a gente fala sobre isso, a gente diz que todos querem a expressão, né? Memória de um povo se refere à memória coletiva, que está relacionada às reflexões acerca da identidade nacional da história oficial, que são construídas no decorrer do tempo pelos poderes dominantes. Como vocês sabem, existem muitas pessoas que, por atitudes, por fazerem parte da política, por fazerem parte de alguma data em específico, de algum acontecimento, elas acabam sendo lembradas pela sua história e muitas vezes também elas são homenageadas. Aqui vai falar um pouquinho, ó. A ilustração dessas páginas mostram como as diferentes formas de marcos de memória podem ser representadas nas cidades brasileiras. Aqui vai falar o seguinte, olha só. No Brasil e no mundo, muitos nomes de ruas relembram datas e personagens históricos que fizeram parte da história do país. Então, é disso que a prof está falando. Que muitas pessoas que realizaram determinadas ações, como também determinadas datas que ocorreram alguma coisa, algum marco na história, por conta disso, essas datas e o nome dessas pessoas são homenageadas de forma onde elas recebem, o seu nome é dado a ruas, é dado a hospitais, a nomes de hospitais. Também, olha aqui, ó. Você sabia que todos os cidadãos brasileiros têm o direito de propor a nomeação ou a troca de nomes de uma rua? Então, nós temos o direito, por exemplo, se não gostamos de um determinado nome de rua, porque não achamos que aquela pessoa ou aquela data é digna de ser nomeado o nome de uma rua, a gente pode intervir e pedir que mude. Aqui fala o seguinte, você já deve ter observado que nas cidades, normalmente existem vários monumentos. Tem estátuas, esculturas, painéis, obeliscos, que são monumentos que comemorativos geralmente feitos de pedras com a forma alongada, e etc. Essas construções homenageiam pessoas ou grupos sociais e servem para manter a memória delas e de seus feitos. Há uma grande diversidade de monumentos no Brasil, que representam indígenas, membros do exército, personalidades políticas, afrodescendentes, imigrantes, entre outros grupos de pessoas. Bom, por exemplo, aqui em Cascavel, eu não vou me lembrar agora ao certo, mas se eu não me engano, tem algumas ruas com nomes de marechais, tem de presidentes, tem uma rua chamada 7 de setembro, que é a data que é comemorada a independência do Brasil. Então, existem várias desse tipo. Aqui mostra também, ó, olha aqui, ó, hospitais, bibliotecas, escolas públicas e outras instituições também podem receber nomes que fazem homenagem a datas ou personagens históricos. Gente, quer um melhor exemplo que a nossa escola? Qual que é o nome da nossa escola? Madalena Sofia, né? Que é homenagem a Madalena Sofia, que a gente já conhece a história dela. Desde 1949, o dia 7 de setembro é feriado nacional no Brasil. Nessa data, comemora-se o movimento em que o país se tornou independente de Portugal, ou seja, deixou de ser governado e administrado pelo então rei português. Nesse dia, é muito comum em várias cidades brasileiras ocorrerem desfiles públicos organizados pela população e por militares. Essa é uma forma de celebrar e preservar a lembrança desse acontecimento. Tanto que nós já participamos do desfile uma vez do 7 de setembro, não é verdade? Aqui diz o seguinte, é importante saber, porém, que as memórias de um povo são construídas no decorrer do tempo, pelos sujeitos que têm interesse em preservá-las. Vocês vão entender um pouquinho porque a gente vai falar um pouco sobre o 7 de setembro.
vocês vão entender que as memórias, elas são muitas vezes criadas pelos poderes dominantes, porque tem interesse de marcar a história ou por poder, política. Vocês vão entender mais para frente. Na nossa próxima página aqui fala o seguinte: atividades. O que são marcos de memória? Então, o que são os marcos de memória? Gente, eles são formas de preservar a memória. Como? Acontecimentos ou sujeitos históricos, eles acabam fazendo o quê? O nome deles acaba sendo homenageado com... o nome desses sujeitos históricos é dado às ruas, não é? São feitos monumentos, não é verdade? Que fizeram parte da história. Então, o que são marcos de memória? São formas de preservar a memória. Informações sobre certos acontecimentos ou pessoas, né? Sujeitos históricos que fizeram parte da história de um lugar, né? Preservar a história, ok? No exercício 2, pinte de azul as frases corretas e de vermelho as frases incorretas. Então, vamos lá. Todos os acontecimentos do passado são relembrados pelas pessoas na atualidade? Não, nem todos os acontecimentos do passado. Tem muita coisa que as pessoas esquecem, não é verdade? Aqui, apenas alguns acontecimentos do passado são escolhidos para serem lembrados. É isso que a prof está tentando explicar para vocês, gente. Muita coisa que aconteceu no passado não é lembrado. Só acontecimentos do passado que favorecem muitas pessoas, que favoreceram ou que foram marcantes, são lembrados. Muita coisa não é. Entende? E a gente vai entender logo, logo um pouquinho mais sobre isso. As memórias contribuem para formar a identidade de um povo. Sim. Como que a gente consegue fazer a identidade de um povo? Aqui na nossa região, por exemplo, a identidade da cidade de Cascavel. Tem toda uma história, memórias de pessoas que vieram para cá, que foram construindo a cidade. E isso muitos lembram, né? Como também temos sujeitos históricos que fizeram parte de Cascavel, que eu vou falar um pouquinho sobre um, tá? Já já. Aqui, as memórias de um povo podem ser escolhidas apenas por um grupo de pessoas? Não, as memórias de um povo podem ser escolhidas por todo o grupo, por independentes pessoas, entendeu? Porque a sociedade é feita de várias pessoas, então várias pessoas podem escolher, não é verdade? No exercício 3, os marcos de memória podem ser encontrados de diferentes formas, não pode? Em uma sociedade. Escreva 3. Bom, os marcos de memória, eles podem ser manifestados por meio do quê? De criação de datas comemorativas, por exemplo, 7 de setembro, 14 de novembro, que é o aniversário de Cascavel, 15 de novembro, que é a proclamação da República, não é verdade? 21, que é Tiradentes. Então, datas comemorativas, criação de datas comemorativas, da construção de monumentos, não é verdade? Estátuas, ok? E da realização de manifestações cívicas, desfiles, e nomear ruas. Homenagem nomeando pessoas, sujeitos, como datas também, né, acontecimentos, nomes de rua. Explorando documentos. Lê este trecho do depoimento de Edgar Martins, em que fala de lembranças que tem do bairro Vila Guilherme, na cidade de São Paulo, onde ele e seus antepassados viveram. Vocês vão ler esse depoimento dele, ok? E vocês vão responder as questões que estão aqui, ó. De acordo com a leitura do texto, responda as questões. Que lugares citados no texto guardam a história da Praça Oscar da Silva e podem ser considerados marcos de memória? Então, que parte do texto que fala da história da praça? Ok? E na letra B, no texto, sublinhe os nomes de locais que homenageiam pessoas na Vila Guilhermina. Então, aonde que tem nomes que foram dados a determinados lugares para homenagear pessoas, ok? Por exemplo, rua tal, 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 praça tal, tal, tal,
parque infantil com o nome de uma pessoa, ok? Agora aqui, crianças, eu faço parte da história. O que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar, escreva o nome de marcos de memórias que guardam histórias de eventos ou sujeitos históricos na sua cidade. No espaço a seguir, colhe uma imagem ou desenhe um marco de memória de sua cidade. Bom, é isso que eu quero explicar para vocês. Olha só, por exemplo, essa questão que agora vocês vão entender. Existe em Cascavel um Museu Histórico Celso Formighieri, acho que é assim que se pronuncia, Esperança. Quem que foi? Olha só, a partir da iniciativa do professor Alexandre Campanha, com apoio do vereador Luiz Piccoli e do então prefeito de Cascavel, Pedro Mufato, foi criado no dia 26 de setembro de 1976 o Museu Histórico de Cascavel, por intermédio da Lei número 1204-76. Tais personalidades, essas pessoas, se empenharam nesse projeto a fim de criar um ambiente propício para a divulgação da história regional de Cascavel e tudo mais, né? E aí eles pegaram e colocaram esse nome no museu. Ó, no ano de 1982, o então prefeito Jaci Scanagata, acho que é assim, inaugurou o Centro Escultural Gilberto Maia, situado na Rua Duque de Caxias e tudo mais. Aqui fala o horário que o museu está aberto e tudo mais. Aqui fala sobre o Celso. O nome que foi dado ao museu. Por que ele recebeu esse nome? Quem foi esse homem? Celso Formighieri Esperança nasceu em 6 de março de 1927 na cidade de Caçador, Santa Catarina. Ele chegou em Cascavel no ano de 1953 para trabalhar como secretário-geral do município, a pedido então do prefeito na época. Na cidade, além do destaque no âmbito político, ele também foi vereador. Obteve proeminência no comércio local trabalhando, principalmente com livros, cinema e diversão, se dedicando sobretudo à indústria de informação e ao trabalho historiográfico. Dentre as inúmeras colaborações que deixou para a cidade, se destacam a primeira indústria gráfica de Cascavel, bem como os 2 primeiros jornais, o Correio do Oeste e o Jornal A Verdade. Então, o que é isso? Eu estou falando um pouco de uma pessoa que fez parte da história de Cascavel, entendeu? Ele fez parte da história. E quando a gente pega e fala assim, e no que ele fez parte? Ele fez parte na política, no desenvolvimento da cidade. E aí, o que aconteceu? Criaram um museu e fizeram o quê? Sendo homenageado em 1922, emprestando o seu nome ao Museu Histórico da cidade. Então, é um exemplo para vocês estarem realizando essa atividade. Um nome de uma pessoa que marcou a memória de Cascavel, né, um sujeito histórico da cidade, e que deu o nome. Então, vocês vão percebendo que muitas datas e pessoas que fizeram parte da história, elas têm alguma coisa, alguma relação com política, religião. A pessoa muitas vezes é das classes dominantes, as classes que têm um poder avantajado financeiro, e que essas pessoas foram lembradas na história por conta desse contato, desse poder que elas têm. Tendo um poder na política, poder religioso ou poder financeiro, elas conseguiram manter o nome delas na história. Que forma? Dando o seu nome a ruas, a monumentos, a hospitais, escolas, também pessoas que fizeram coisas boas também, que é o caso, por exemplo, da Madalena Sofia, não é verdade? Que aí escolas receberam o nome dela, não é verdade? Então essas pessoas vão marcando a história dessa forma. Isso é o que nós estamos, as memórias de um povo, quando é guardado nomes e fatos e datas na história, na memória das pessoas, ok? E aqui está um exemplo mais ou menos de como realizar essa atividade. Vocês vão pesquisar alguém que fez parte da história de Cascavel e que o nome dela foi dado a uma rua, a um hospital, a uma escola por conta de alguma coisa. E aí, se for escola, se for rua, se for hospital, vocês vão desenhar aqui e colocar o nome, ok? Agora nós vamos para a nossa apostila do Almanaque de Datas Culturais. Nós vamos falar do mês de julho. Olha só, e já que a gente está falando sobre memórias de um povo, pessoas que marcam, né? Olha aqui, ó. Em julho, dia 18,
é o Dia Internacional do Nelson Mandela, né? Quem foi eles? Olha aqui, temos aqui, ó, na África do Sul, Nelson Mandela, que nasceu em 1918 e morreu em 2013, lutou pelo fim da segregação racial. O que é? Separação, nesse caso, discriminação contra os negros, né? Chamada apartheid, que existiu em 1948 até 1994 e foi imposta por um grupo de pessoas brancas que era a minoria no país. Então, olha só, na África do Sul, negros tiveram que lutar contra a discriminação de um grupo de pessoas brancas. Nesse período, as pessoas negras não podiam ir aos mesmos lugares frequentados por pessoas brancas. De acordo com essa situação, existiam escolas, hospitais e bairros divididos para pessoas brancas e para pessoas negras, né? Além disso, as pessoas negras não tinham direitos políticos, por isso não podiam se candidatar para as eleições ou votar. Por causa de sua luta pelo fim do apartheid, Mandela ficou preso durante 27 anos e em 1990 conseguiu a liberdade. E em 93, com o político sul-africano Frederick Willem de Klerk, Mandela recebeu o Prêmio Nobel da Paz por seus esforços para acabar com o apartheid na África do Sul. No ano seguinte, Mandela foi eleito o primeiro presidente negro de seu país. Aqui temos uma foto dele, né? Aqui diz: Mandela foi fotografado em meio da população sul-africana. Sua história é lembrada por muitas pessoas como um exemplo de luta pela liberdade e pelo fim da discriminação racial no mundo. Ele não usava, a violência para resolver as coisas. Muitos bancos públicos, como é possível observar na imagem, voltando aqui, eram separados para o uso exclusivo de pessoas brancas, olha só. Então, a questão era bem complicada. Eu esqueci só de falar aqui também, ó, desculpa, foquei só nisso. No dia 25 de julho também é o dia do escritor, dia de todos os escritores. E temos o provérbio do mês: de gaiolas fechadas não saem perdices, tipos de ave. No caso, assim, se você precisa da sua liberdade para você conseguir as suas coisas, né? E foi o que ele fez, ele lutou pela liberdade. Aqui, gente, desafio. Dos quadrinhos a seguir, elimine as letras P, O, M, V, T e K. Vocês vão eliminar e descubram o importante direito humano que se relaciona com o combate à discriminação racial. Vocês vão marcar um X ou você pinta para você eliminar essas letrinhas aqui. Né? Você pega lá o seu lapisinho e você vai lá e risca essa, risque um M, né? O K também, o T e as que pede. Aí você vai ver a frase. Aqui vamos falar sobre o dia do escritor. Escritores mirins. Você sabia que crianças também podem ser escritoras? Quando tinha 9 anos, Ana Júlia escreveu o livro Ana e suas Pérolas. Atualmente, essa autora escreve textos para uma revista dedicada ao público infantil. Vem cá, gente, qual que é o escritor favorito de vocês? O meu, eu tenho 2, né? A J.K. Rowling, que acho que é assim que se pronuncia, mas é escritor do Harry Potter. E também o Tolkien, que é o escritor do Senhor dos Anéis e o Hobbit. Adoro ler os livros deles. Essa imagem mostra a capa do livro da Ana, né, o livro que ela escreveu. Agora é com você. Se você fosse escrever um livro, o que escreveria? Seria uma obra de contos, de poemas, de fábulas, de histórias do dia a dia? Na imagem ao lado, mostra como seria a sua capa do livro que você escreveria. Eu quero que vocês façam um desenho de uma capa de um livro que vocês gostariam de escrever, de qualquer coisa. Pode ser um diário, se vocês preferirem escrever um diário. Se vocês queriam contar uma história de alguma coisa que vocês conseguem imaginar, ok? Fiquem à vontade. Aproveitem e usem bem a imaginação, belezinha? Qualquer dúvida é só me chamar. Beijo. Tchau, tchau.